Então, creio que todos já ouviram falar da libertação no sentido espiritual, é claro, né? Mas a grande maioria não sabe como isso ocorre e muito menos sabem qual o processo para que essa libertação ocorra na vida. E, aliás, a grande maioria só ouviram falar dessa tal libertação, né? Não tem a menor ideia do que seja e muito menos sabe o processo, como realmente isso ocorre. E com certeza ela não ocorre através de orações a nível mental apegado. E nem adianta ficar desejando, sonhando, querendo ou ficar na expectativa de visitar locais sagrados e conseguir essa tal libertação. A verdadeira libertação sempre se refere, primeiro, à sua libertação mental dos quereres e não quereres gerados pelo ego inexistente, tóxico e relativo. Essa libertação, entre aspas, se não houver essa eliminação desses quereres apegados e dualistas, nunca vai ocorrer. E quando se consegue se livrar dos pensamentos, dos quereres dualistas do ego, entra-se num estágio onde a alma idêntica a Deus se torna capaz de liberar os seus poderes reais e absolutos idênticos a Deus. Pois a mente desapegada do ego relativo cria o caminho, o mundo real, verdadeiro e absoluto, que é o mundo da alma e de Deus e suas manifestações. Isto é, em outras palavras, sem esse desapego a esses quereres, sem a renúncia a esses quereres do ego voltados ao mundo material, não vai haver essa libertação. Você tem que libertar literalmente a sua mente dos quereres egoístas e dualistas. Se não houver essa libertação da sua mente com relação a esses quereres, nada vai acontecer. A vida vai continuar como está, cheio de percalços, perturbações, agitações, estresses, nervosismos, etc. Então, a única missão de todos os apegados e que vivem no mundo relativo é simplesmente eliminar a relatividade que o ego cria na mente humana. O ego cria o mundo, a realidade e a vida relativa, pois ela não existe. O ego não existe. Aquilo que hoje as pessoas pensam ser, isso não existe. É tudo relativo. Mas por que as pessoas acreditam ser o que não existe? Por que as pessoas acreditam ser aquilo que realmente não existe, que é o eu ego? Acreditam porque todos os quereres a pessoa se identifica como sendo ela. Eu é que quero ser rico. Eu é que quero comandar isso e aquilo. Eu é que quero ter uma família. Eu é que quero ganhar dinheiro. Eu é que quero passear. E aí ele se identifica com eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, eu posso, eu não posso. Com todas essas dualidades, ele se identifica com esses quereres. Afinal, pensa por um instante, quando você fala, eu não quero, sei lá, meus filhos drogados. Quem que não está querendo? É o você ego, dualista. E assim a pessoa se identifica com o que não existe e cria esse mundo relativo, absolutamente relativo. E somente quando a mente é silenciada, isto é, os quereres dualistas são silenciados e o mundo relativo é transposto, e a alma passa a se manifestar no mundo absoluto. Só então
é que a própria pessoa descobrirás e provarás para si mesma que a única verdade eterna, divina e imutável está na alma feita à semelhança do Criador. E esse é o único processo, não existe outro processo, hein? Esse é o único processo da verdadeira libertação da vida, do mundo e da realidade temporal e relativa. Não existe outra forma de eliminar esse ego. Não existe. E a melhor prática, dentre tantas que a gente já falou, é a contemplação pura e simples, sem as interferências das dualidades mentais. Então, está acontecendo alguma coisa? Simplesmente fique observando, contemplando com absoluta neutralidade mental. Agora, se quer acrescentar, e é bom acrescentar, fique contemplando com a certeza de que aquilo é a vontade divina de Deus, que aquilo é uma necessidade espiritual, mental, para que eu consiga neutralizar a minha mente. Afinal, nada acontece contra as vontades de Deus. Então, se está acontecendo, contemple como sendo a vontade de Deus com absoluta sinceridade, pureza e neutralidade na mente. E em pouco tempo, se conseguir manter sempre essa neutralidade, em pouco tempo a pessoa consegue eliminar o ego e, quando se elimina o ego, Deus e a alma passam a se manifestar. Isso é obrigação de Deus e da própria alma. Você cumpre com com o que você tem que cumprir, que é silenciar a mente, e aí a parte de Deus será obrigatória. Você cumpre com o que você tem que fazer e Deus terá que cumprir com o que ele prometeu. Silencie. Por isso que Buda disse, não desejes nada e serás eternamente feliz. E está lá na Bíblia. Primeiro e único, conquiste o reino de Deus, conquiste o reino do amor desapegado, e tudo lhe será acrescido. Tudo, absolutamente tudo. O imaginável e o inimaginável também. Portanto, procure praticar o desapego mental e nunca mais terás fraquezas, negatividades, sofrimentos de qualquer espécie, e nunca mais terá nenhum percalço na vida. A vida será de eterna tranquilidade, felicidade, tranquilidade, paz e prosperidade merecida. Tá certo? Uma vez que você calou o ego, vê se você vai ser atingido por alguma coisa. Nunca mais nada desse mundo vai te afetar. Nunca. Porque 100% daquilo que afeta e deixa a pessoa depressiva, ansiosa, preocupada, estressada, triste, enfraquecida, são as dualidades. Eu quero, não quero, gosto, não gosto, pode, não pode, etc. Isso que está afetando a mente das pessoas, tá certo? Não é o fato. Nunca foi o fato, a circunstância, a situação que está acontecendo. Sempre foi e sempre será uma questão puramente mental, puramente dualista. Lembre-se, a única causa de todos os tipos de miséria, seja a nível pessoal, familiar, financeiro, profissional, está sempre na mente apegada e dualista, e nunca no mundo material. Por exemplo, muitos pais cometem o erro de querer acumular riquezas na vida a fim de dar uma vida mais segura e tranquila, principalmente para os filhos. Mas o problema é que fazem isso com apego, com materialismo, com medo, preocupado, com ganância, egoísmo, etc. E, nesse caso, os pais se convencem que estão fazendo isso porque, entre aspas, ama os filhos. Mas se esquecem que quanto mais se possui com as conquistas apegadas e materialistas, creia,
menos amor possui. Porque o pai, nessa condição, ele sempre está, entre aspas, lutando com apego, com egoísmo, com ganância, com materialismo, e quanto mais egoísmo, materialismo, ganância, etc., menos amor possui. Mas ele se convence que está fazendo isso por amor, um grande engano. Mas o erro não está no acúmulo de riquezas, o erro está nas causas apegadas, dualistas, relativas, criadas pelo ego venenoso. Porque o verdadeiro amor puro, divino e eterno nasce da alma desapegada, idêntica a Deus, e não do ego inexistente. Então, enquanto o ego inexistente está ativo, se o ego é inexistente, não existe amor nenhum. Então, os que são desapegados se tornam merecedores de tudo que Deus nos oferece e que criou e deu em nossa alma. Portanto, o desapego a esses quereres faz com que essa alma divina passe a se manifestar. É como está na Bíblia, né? Como já disse, primeiro conquiste o reino de Deus, e tudo lhe será crescido naturalmente e automaticamente. E como esse processo do merecimento da prosperidade ocorre efetivamente? Todo mundo quer prosperidade merecida, né? Mas, na verdade, todo mundo está correndo atrás da prosperidade com egoísmo. Isso é errado. Na realidade, a alma é perfeitamente idêntica a Deus. É um pedaço de Deus e possui todas as qualidades do Criador. E absolutamente tudo que o ser humano precisa virá até você automaticamente pelas forças divinas da própria alma, somente. Você não tem que fazer absolutamente nada. Se você é idêntico e uno ao Criador, o Criador é dono da coisa criada, do mundo criado. Então, é seu, sim. Como Criador, a coisa criada pertence integralmente a você. É o que acontece quando nós nos desapegamos e nos tornamos unos ao Criador. Por isso que está lá que quando nós conquistamos o reino de Deus, tudo lhe será crescido, tudo. E ao que Mêncios também falou, cultive a nobreza divina e a nobreza humana te acompanhará, automaticamente, naturalmente e gloriosamente. E, ao contrário dos apegados, que querem e se convencem que tem que acumular matéria através das forças dos quereres egoístas, gananciosos e materialistas. Ele põe metas, sonhos, objetivos materialistas e corre atrás. Todo apegado faz isso. Quando isso tudo são causas negativas que trarão consequências igualmente negativas para a vida. Portanto, concentre-se em silenciar a mente e eliminar as manifestações dualistas e inexistentes do ego. E vai descobrir a força da alma, que também extrairá o que for necessário desse mundo para o seu conforto, o resto de tempo que te resta aqui. Lembre-se, existe o Criador e o mundo criado. O Criador tem poderes sobre o seu mundo criado. Mas diga-me, que poderes o ego tem se ele nada criou? Deus, a sua alma, tem poderes sobre o que ele criou. Mas o ego tem que tipo de poder sobre esse mundo? Se ele nem existe, não pode ter poder nenhum, mas todo apegado pensa que e se convence que os seus quereres, planos, sonhos, objetivos materialistas é o que tem
força, é o que tem poder. Aliás, o ego só existe enquanto o apegado usa dos seus quereres, do seu gosto, pode, não pode, etc. Por isso, todos os quereres do ego é egoísta, mesquinho. Por quê? Que todos os quereres do ego é egoísta, mesquinho, possessivo, autoritário, etc. Né? Materialista. Por quê? Porque o ego nunca criou nada, o ego não existe. Ele nunca criou nada e quer tudo. E quer tudo. Como você classifica uma pessoa que nunca criou nada e quer tudo? Aliás, nem existe o ego. Por isso que é egoísta. O ego é egoísta. Nunca criou nada, ele nem existe e quer conquistar tudo que Deus criou. Não existe egoísmo maior do que esse, né? Ignorância maior do que essa, né? O que é ser? O que é ser como um ladrão qualquer, um usurpador qualquer. Você não tem nada e quer tudo dos outros. É um verdadeiro ladrão, isto é, que rouba aquilo que não lhe pertence. É o ego em ação. Muito embora os apegados, entre aspas, honestos, não se acham usurpadores, pois pensam que conquistaram pelos próprios esforços e quereres apegados. Não, eu não roubei, eu conquistei isso. E ele se justifica dessa forma. Ele se acha honesto porque, não, eu não roubei nada. Eu estudei, lutei, aprendi, batalhei e conquistei tudo isso. E aí ele não se acha um usurpador. Quando ele é o ego que nunca criou absolutamente nada, mas quer roubar e conquistar tudo que não lhe pertence. E aí está mais um convencimento imposto pelo inexistente ego. Por quê? Porque tudo é do Criador. Pratique a pura, simples e sincera contemplação das ações, das vontades de Deus. E aí sim, você vai transcender o mundo relativo e vai entrar no mundo absoluto e divino da alma e de Deus. E tudo lhe será acrescido naturalmente, automaticamente e gloriosamente. Ademais, tenha tudo como instrumentos para a prática da neutralidade mental, até mesmo a sua família, até mesmo o seu corpo. Tudo que existe nesse mundo, tudo que você tem, tudo que está ao seu redor, inclusive a família e o seu próprio corpo, encare como instrumentos para a prática da neutralidade mental e não de ficar apegado, dualista. Porque todo mundo usa a própria família, os filhos, as coisas que tem, o trabalho, as riquezas, entre aspas, tudo como instrumento para se apegar cada vez mais e ser dualista e ser, entre aspas, um usurpador daquilo que não lhe pertence. Então, encare tudo como instrumentos para a prática da neutralidade mental. Se eu tenho isso, é para eu praticar neutralidade, e não apego, e não autoritarismo. E ofereça tudo a Deus. Tudo que você faz, ofereça a Deus, pois é dele, até mesmo o seu corpo e mente. Ou cometerás o erro de oferecer ao ego. Então, ofereça tudo a Deus, até mesmo o seu corpo, a sua respiração, tudo que você faz, você anda, sei lá, trabalha, estuda, ofereça tudo a Deus. E aí sim, quando você oferece a Deus, você permite que as vontades de Deus fluam livremente na sua vida. Os seus desejos nunca vão divinizar a sua vida. Os seus quereres, sonhos e projetos egoístas, materialistas, nunca vão divinizar a sua vida. Mas os quereres de Deus, que
você permite fluir pela sua mente e pela sua vida, vão divinizar a sua vida. Porque vão despertar Deus e a sua própria alma. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.